Olá pessoas, ligados no canal, vamos falar de futebol. Imaginou que o próximo vídeo ia sair só em 2050, né, abençoados? Bem, no meu vídeo anterior teve algumas polêmicas sobre o time ser gigante, sobre o time ser pequeno, sobre o time ser grande. Então pensei em colocar imagens para representar o que eu penso. Por exemplo, para representar o Corinthians eu colocaria essa imagem, enquanto para o Vasco eu colocaria essa imagem, e para o Botafogo eu colocaria essa imagem. Enfim, no vídeo de hoje não iremos falar sobre time, e sim sobre seleções, as seleções do Báltico, que são basicamente Letônia, Estônia e Lituânia. Tá, mas pra que um canal de futebol vai querer falar sobre essas seleções? Vamos descobrir? Vamos começar falando da Letônia, que aparentemente é a seleção com maior sucesso no futebol dentre as seleções do Báltico, por alguns fatos. Primeiro e mais importante, a Letônia já se classificou para uma Eurocopa, que foi a de 2004. Tipo, aquela Eurocopa de 2004 não foi normal. Espanha, Alemanha e Itália caíram na fase de grupos. A Letônia foi para a Eurocopa e para fechar a Grécia ganha. Só registrando, quem acha ruim a Alemanha perder para a Coreia do Sul, naquela Eurocopa eles não conseguiram ganhar da Letônia. E esse jogo foi um dos jogos responsáveis por eliminar a Alemanha na fase de grupos. Mas vamos dar um boi para a Letônia. Nas eliminatórias para a Euro de 2004, eles realizaram façanhas como ganhar da Suécia na Suécia e da Polônia na Polônia. Bem, diante desses fatos, minha única explicação para a Letônia conseguir esses fatos é a bênção divina. Se você tem outra explicação, deixa aí nos comentários. O jogador que mais jogou partidas pela Letônia Cara, que é isso? Vitalijs Astafijev. É esse cara aí, com 167 partidas. E o jogador que mais fez gol pela Letônia é Maris Verpakovski, ou algo assim, com 29 gols. Nossa, que idioma legal. Imagine alguém que sai do Brasil e vai pra Letônia sem saber o idioma. Deve ser tenso, cara. E para encerrar o assunto Letônia, a sua maior goleada foi um 6-1 na Lituânia em 1975 e um pouco antes, em 1927, a Letônia tomou a sua maior goleada, que foi um 12-0 para a seleção da Suécia. Próximo de nossa lista é a Estônia. E já começo dizendo que nossa seleção canarinha já enfrentou a Estônia e o placar foi um simples 1-0 em 2009. Tô falando que tem momentos que só a bênção divina explica, cara. A seleção da Estônia nunca se classificou para uma Eurocopa e muito menos para uma Copa do Mundo. Sobre seus jogadores atuais, acredito que a figura mais conhecida seja o zagueiro que hoje é do Cagliari. Esse time aí da Itália, Klavan. Talvez quando o Klavan estava no Liverpool ele era mais famoso, mas é isso aí. Em 2017, ano retrasado, a Estônia conseguiu fazer 6-0 em Gibraltar jogando fora de casa. Feito esse que ao lado da goleada de 6-0 na Lituânia em 1928, se tornou as maiores goleadas realizadas pela Estônia. Mas não se iluda muito com essa seleção. Nos anos 20, a Estônia era muito ruim, tão ruim que tomou 10-2 da Finlândia. E hoje, no século 20, continua ruim, tanto que na Liga das Nações da UEFA foi simplesmente massacrada e ficou na lanterna, sendo rebaixada. Só não foi pior que a outra seleção do Báltico, a Lituânia, que perdeu todos os jogos. Para encerrar o assunto Estônia, o jogador que mais jogou partidas pela Estônia foi Mart Hein, com 157. Nossa, cara, devia ser mal esse cara aí, com 157 partidas. E seu maior artilheiro é Ondrejs Opper, com 38 gols. Para encerrar as seleções do Báltico, temos a Lituânia. Quando olhamos um mapa do Báltico, dá a sensação que os estados bálticos são inseparáveis. E olha como a Estônia e a Lituânia são parceiros. Vendo que a Letônia não iria subir da 4ª divisão, foram ambos rebaixados da 3ª para a 4ª em solidariedade à Estônia. Ou talvez foram rebaixados porque as seleções eram ruins mesmo, sei lá. Adivinhe, a Lituânia nunca se classificou para uma Eurocopa e muito menos para uma Copa do Mundo. E o pessoal do Báltico, vendo que dificilmente eles irão se classificar para uma Eurocopa ou Copa do Mundo, criaram uma coisa chamada Copa do Báltico. Ou talvez o motivo da criação dessa Copa seja outro, já que essa Copa do Báltico aconteceu pela primeira vez em 1928, ou seja, antes da primeira Copa do Mundo, que aconteceu em 1930. 1930 pra gente, porque para o Uruguai a Copa do Mundo começou em 1924 e se chamava Olimpíadas. Ou seja, o Uruguai ganhou as Olimpíadas de 1924 e 28, além da Copa do Mundo de 1930 e em 1950. E é por isso que o Uruguai tem 4 estrelas no escudo, porque para o Uruguai as Olimpíadas de 24 e 28 contou como Copa do Mundo, então eles são tetracampeões, enfim. Voltando ao assunto que é a Copa Báltica, houve ao todo 24 edições e a Letônia ganhou 11, a Lituânia ganhou 10 e a Estônia ganhou 3. A Lituânia tem como seu maior artilheiro Tomas... Cara, que é isso?
como se pronuncia isso? Thomas Danilevicius, com 19 gols. O jogador que mais vezes jogou partidas foi Andrius Skerla, com 84 jogos. Uma coisa que deve ser dita é que no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939 até 1991, os países bálticos ficaram sob influência da União Soviética. Tá, teve a parte que os nazistas invadiram a União Soviética, mas vocês entenderam. E nessa época, as seleções do Bálticos poderiam ter realizado grandes façanhas, ou não também. Porém, o que eu quero dizer é que os países bálticos não existiam como nação independente e não tinham seleções que o representassem. Ou seja, qualquer potencial geração de ouro que poderia ter existido não representariam nenhum dos países bálticos, e sim somente a União Soviética. Então pessoal, não deu pra mostrar os desenhos hoje porque muitos desenhos antigos por algum motivo sumiu do meu aparelho e eu não tenho uma contingência. E outros eu também não sei se eu já mostrei. Enfim, eu quero fazer um pedido aqui. Se você já enviou o desenho e o desenho ainda não apareceu, por favor, me manda uma mensagem no WhatsApp que com certeza no próximo vídeo eu vou colocar o seu desenho. E no mais é isso. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Se gostou mesmo, não esqueça de deixar aquele like. E eu tô esperando sua mensagem. Falou pra vocês!